De acordo com as contas nacionais do segundo trimestre deste ano e os sinais recentes da indústria no terceiro trimestre, a economia do país vai bem e encetou um processo de recuperação surpreendentemente vigoroso. Ainda não tinha dado por isso? É natural, porque estes factos reportam-se ao Brasil. A construção e o imobiliário em particular vivem aí um bom momento. Em abril, o Governo Federal lançou o programa Minha Casa Minha Vida, que prevê a construção de 1 milhão de fogos para as famílias de menores rendimentos. Grande parte dessas habitações será entregue em 2011 e apenas uma parte residual ficará para entrega em 2012. Com o apoio do sistema financeiro ao programa, as famílias com um rendimento inferior a 10 salários mínimos nacionais têm facilidades no acesso ao financiamento para a compra de habitação. Como resultado do programa Minha Casa Minha Vida e da redução da carga tributária decidida pelo governo brasileiro, as empresas de construção civil, que tiveram resultados negativos entre o quarto trimestre de 2008 e o primeiro de 2009, apresentam agora crescimentos operacionais e percentuais muito relevantes. E em Portugal, que situação se vive no mercado imobiliário em todas as suas vertentes? Habitação, turismo, comércio. Que expectativas têm os profissionais desta área de negócios e da indústria da construção quanto ao seu futuro mais próximo? Como olham para este setor os portugueses a quem a Constituição confere o direito a uma habitação condigna? Junto de quem tem opinião formada, o panorama imobiliário quis saber o que pode fazer o governo recém-empossado para ajudar a relançar a indústria da construção e combater a crise que atingiu o mercado imobiliário. O governo, na verdade, não pode fazer muito. Aliás, nota-se que, mas os empresários podem, eu já vou falar nisso, nota-se que nas campanhas eleitorais agora, nas 3 eleições, nos debates, nas entrevistas, e nem no gato fazedor, ninguém falou no imobiliário nem no turismo, quando não há nenhum setor que reúna uma maior parcela de empregos do que esse. E por quê? Porque eles não têm ideias do que é que podem fazer. Mas muitos dos portugueses e portuguesas com quem falamos não estão de acordo com o empresário que lançou o turismo de qualidade no Algarve e entendem que o governo pode e deve fazer algo no domínio da habitação. Eu acho que ele devia facilitar a vida aos casais mais novos, visto que os empregos ganham relativamente pouco. Os bancos não estão a conceder os empréstimos para as casas e quando concedem, as pessoas infelizmente ficam sem empregos, não podem cumprir, ficam sem casa. Mas apesar da situação ser complicada para alguns, o presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação, que tem ideias bem claras sobre o setor, defende que em Portugal não tivemos uma crise no imobiliário. Nós em Portugal nunca tivemos uma crise imobiliária, nós tivemos uma crise financeira e o setor imobiliário apanhou como todos os setores. E nesta conjuntura, como vivem os portugueses? Que problemas querem ver resolvidos no que diz respeito à sua habitação? Penso que uma das coisas importantes talvez fosse de alguns incentivos, talvez o arrendamento, mais o arrendamento do que a compra de casa própria, para haver uma maior dinâmica na cidade, concretamente na cidade de Lisboa, na recuperação de algum imobiliário que está neste momento ao abandono, chamemos-lhe assim. São muitos os profissionais do setor da construção que estão de acordo com este cidadão. O bastonário da Ordem dos Engenheiros, por exemplo, não é a primeira vez que nos manifesta esta mesma opinião. O problema da reabilitação urbana, penso que é mesmo aquele que pode ter um efeito mais amplo, pequenas e médias empresas e em todas as cidades, que é o da reabilitação urbana. E, portanto, penso que temos de fazer aqui um conjunto de intervenções das grandes obras públicas, mas também daqueles que exigem intervenções de iniciativa privada. Sem isso, eu julgo que é muito difícil nós conseguirmos pôr o país na linha que precisamos em termos de economia. Nós temos um património imobiliário de muito valor que precisa ser recuperado. Portanto, precisamos que haja uma lei de reabilitação que também funcione. Eu acho que, fundamentalmente, para se fazer uma reabilitação urbana a sério, é preciso 2 coisas fundamentais. A primeira é a dimensão. Não se pode reabilitar, a meu ver, edifício a edifício. Tem que haver um plano global e tem que se, eventualmente, reabilitar quarteirões ou até mesmo bairros. A segunda é preciso rever de A a Z a lei do arrendamento. Com a atual lei do arrendamento, dificilmente se investe em reabilitação urbana, porque é preciso, muitas vezes, indemnizar os próprios inquilinos, é preciso depois reabilitar o prédio com grande investimento
e depois não se pode estar sujeito a ter que pagar os IMIs, os IMTs e eventualmente até os IRS ou os IRCs sem ter uma política que incentive esse investimento, porque senão a rentabilidade do investimento é praticamente nula ou tão baixa que não compensa o risco. Há quem arrenda a sua casa e se sinta bem onde vive, apesar de se queixar dos baixos salários que se praticam no nosso país. O local onde vivemos é aqui em Pontinha mesmo, aqui em Amadora, entendeu? E a casa da qual habitamos é arrendada, no caso um apartamento, entendeu? E é um local muito agradável, sossegado, um lugar calmo, entendeu? Passivo. Os vizinhos, no caso, são também bem amigos também, entendeu? De boa reputação. Estamos contentes com o local, né? São 3 assoalhadas, entendeu? E a renda, aproximadamente, é 450 a 500 euros, entendeu? Botando água e luz, tudo dá uns 550 euros aproximadamente, entendeu? A renda é um pouco excessivo de pagamento. Eu creio que o governo deveria ter mais sensibilidade concernente, entendeu? A arrendamento, entendeu? A taxa de arrendamento, entendeu? Às vezes é uma taxa um pouco até mais alta, entendeu? Em cima daquilo que o próprio país, por sua vez, propõe, entendeu? A nos pagar, entendeu? O povo português também, né? Outros há que, vendendo, estão mais preocupados com o futuro dos seus filhos e netos. E outros ainda querem comprar, mas por enquanto não podem. Eu tenho 55 anos, o meu marido tem 62, portanto, nesta altura, para nós, já não nos compensa comprar casa. Temos 3 filhos que estão todos cá, radicados aqui, e isso também teve muito em conta. Os netos prendem-nos. Há um tempo atrás havia uma abertura brutal em relação aos empréstimos. Neste momento, foi do 8 para 80. É extraordinariamente difícil o crédito à habitação para os jovens. Acho que é muito difícil. Acho que a valorização das casas também está a ser feita super por baixo, e eu notei isso agora quando vendi a minha. Já, o dinheiro é curto. O dinheiro é muito curto. Pois é assim, é preciso hoje em dia para a gente pedir um empréstimo ao banco, temos que ter um trabalho muito fixo com ordenados já por cima talvez dos 1000 euros e normalmente os juros são bastante altos. Sendo Portugal uma sociedade bastante rígida sob o ponto de vista da movimentação demográfica, um jovem compra uma casa na Amadora, fica agarrado a ter um emprego na zona de Lisboa. Se ele arrendar uma casa na Amadora e daqui a 3 meses lhe aparecer um emprego em Leiria, ele larga a casa da Amadora e aluga uma casa em Leiria, ou arrenda uma casa em Leiria. Portanto, o arrendamento, sobretudo para os jovens que andam à procura de emprego, ou para os profissionais que se têm que deslocar, é a solução que necessariamente, e sob o ponto de vista económico, não só social, temos que dinamizar cada vez mais. Portanto, é a primeira grande questão que eu coloco a este Governo: dinamize, invente, recrie, fale com toda a gente, mas arrendamento, arrendamento, arrendamento. Mas a que preços e como se arrenda casa em Portugal? Eu vivo no Cacém e a casa é arrendada. A minha casa tem 3 auxiliares. Totalmente eu pago, normalmente chega à ronda de 400-500 euros. Eu trabalho próximo de casa, relativamente próximo, porque eu trabalho em Rio de Moro e moro mesmo também ali em Rio de Moro. Eu, para arrendar a minha casa, custou-me muito. Tive que recorrer a muitas pessoas para pedir auxílio, para ser fiador. Sendo que eu trabalho, sou português e não sei porque que pensam tanta coisa para arrendar uma casa. O presidente da Associação Empresarial dos Mediadores registra uma retoma no setor em que opera. Tal como o gestor da Rock Building, aponta problemas e soluções para o mercado de arrendamento e chama a atenção para as especiais responsabilidades do Estado Central e das autarquias locais nos domínios da habitação social e dinamização do mercado. Nós sabemos que há procura e as coisas começam a melhorar, começa a haver alguma confiança e havendo confiança há procura. O problema é que tem havido restrição. Ainda hoje o Banco de Portugal divulgou esses dados, que no segundo trimestre deste ano os bancos aumentaram os spreads e a concessão de crédito está muito mais restrita. Portanto, se precisamos de uma vez por toda que o setor financeiro funcione. Nós temos à volta das grandes cidades dezenas de milhares de casas que estão paradas, não estão a ser habitadas e que é preciso lhes dar solução. E essas casas, nomeadamente, foram dirigidas ao mercado médio e baixo, que há procura. E se não houver crédito, elas não se vão vender.
Ou então, de uma vez por todas, o Estado também deve pensar nisto. Se a banca não quer conceder mais de 80% do valor dos imóveis, o Estado deve criar uma linha de crédito, como fez para as pequenas e médias empresas, e assumir uma parte do risco. Deve haver fundos do Banco Central Europeu, do BEI, não faço a mínima ideia, mas é preciso que funcione. Porque eu acho que é uma pena tanta gente estar a precisar de casa e recorre obrigatoriamente ao mercado de arrendamento porque não consegue comprar e depois não tem casas no mercado de arrendamento, porque o mercado de arrendamento aumentou muito, a oferta não acompanha, o que é que faz? Que as próprias rendas subam. E há quem diga que essas casas podem ser dirigidas para o mercado de arrendamento. Eu penso que no domínio do arrendamento nós temos uma oportunidade até que a banca deve aproveitar. A banca tem entre mãos muito crédito mal parado. Tem entre mãos muitos empreendimentos que não estão acabados, de promotores que estão de alguma forma em dificuldades. Eu julgo que, como sugestão, é oportuno que a banca, sobretudo a Caixa Geral de Depósitos, os grandes bancos do financiamento à construção, que têm agora esses empreendimentos parados, porque é que não juntam grande parte desses empreendimentos num grande fundo imobiliário e promovem o arrendamento desses espaços que de outra maneira não vão conseguir solucionar? Isso dinamizaria o mercado de arrendamento, ajudaria se calhar até a nivelar um bocadinho os preços, que também não há mais arrendamento porque às vezes os preços são extremamente especulativos. As pessoas começaram a aderir ao mercado, começaram a ter concessão de crédito e não deixaram de ir para casas de habitação social. Portanto, o Estado também poupou muitos milhões que não investiu nomeadamente em habitação social. Portanto, o Estado se calhar pode ter um papel, porque senão essas casas daqui a 5 anos ou 10 anos estão estragadas e vamos pagar, e o Estado, que somos todos nós, vamos pagar para as deitar abaixo? Eu sei que a Câmara desta cidade, a Câmara de Lisboa, está bastante a pensar nisso, em promover mais arrendamento, em todos os grandes projetos que se venham fazer. Acho que é uma maneira de lá chegar, mas a banca tem que cooperar nisso, porque a banca, no fundo, os recursos financeiros já estão ali empatados num empreendimento que está parado, que não anda. Porque é que não se acaba aquilo, porque é que não se põe aquilo no mercado de arrendamento, dinamizamos, criamos vida naquele local e criamos uma satisfação para os jovens que não têm outra maneira de lá chegar. Não é importante para a sociedade portuguesa vender mais apartamentos, é importante dinamizar a sociedade portuguesa, criando oportunidades para os jovens terem casa nos locais onde os empregos aparecem. Mas o imobiliário não se limita ao segmento da habitação. Em áreas como o turismo e o comércio, tão importantes para a economia e o nível de emprego no nosso país, há vozes que apontam para outras medidas. Trata-se de aliviar a carga fiscal para introduzir mais dinamismo no mercado. Devem existir medidas, sobretudo ao nível da revisão do Código do IMI, do IMT, que já estão no programa deste novo governo, que podem ser decisivas para o futuro do turismo residencial no Algarve. Há medidas que o governo efetivamente podia tomar, nomeadamente na área fiscal, que eu penso que seriam muito importantes. Portanto, há determinado tipo de impostos ou de taxas em Portugal, que, na minha opinião, como é o caso do imposto de selo e o IMT, que são efetivamente impostos que não são aceleradores do negócio e da economia e, portanto, numa altura destas de um abrandamento substancial da atividade económica, poder-se naturalmente tomar medidas no sentido de reduzir o nível desses impostos ou até, conjunturalmente, durante um período de 1 ano ou 2 anos, eliminá-los do mercado. Luís Lima, o dirigente das empresas e profissionais que no imobiliário têm por missão aproximar a oferta da procura, sabe bem para que lado pende o mercado nas economias modernas. Os tempos em que a oferta mandava no mercado, esses tempos já passaram. Hoje em dia o mercado, e no futuro será sempre assim, será dominado pela procura. Portanto, qualquer promotor que queira construir, hoje em dia tem que ter muito cuidado, tem que construir um produto que tem que saber de antemão que ele vai ter procura. O gestor da Chamartin Imobiliária, uma empresa que tem uma forte posição nos grandes espaços comerciais com a marca Dolce Vita, concorda com o presidente da APMIP. Quisemos saber se acredita que nos próximos tempos a oferta destes espaços vai continuar a aumentar. Numa situação, efetivamente, em que não se assiste ao crescimento da economia, em que há um abrandamento nomeadamente do consumo,
e do investimento público e do investimento privado nas diferentes componentes, efetivamente, neste momento, não acredito que possam nascer muitos mais metros comerciais, muitos mais metros quadrados de áreas comerciais no mercado. Mas as potencialidades de crescimento do mercado imobiliário não se limitam de forma alguma à pequena dimensão do nosso país. Oxalá sejamos capazes de a ultrapassar. Estive na Rússia, estive na Alemanha e estive na Inglaterra a falar sobre Portugal e a apresentar um painel sobre Portugal em cada um desses países. E na última reunião da Confederação eu falei que me senti que eu devia estar acompanhado pelos promotores, pelos construtores. Nós temos um problema em Portugal, que é um problema, enfim, que talvez não caiba nessa entrevista, que os portugueses não gostam muito de vender. Os portugueses não se sentem confortáveis vendendo, quer dizer, eles gostam mais de vender, que comprem, que as pessoas comprem. Essa fase tem que ser superada, nós temos que sair a vender. Temos que sair a vender, nós temos que estruturar, nos organizar em conjunto, ainda que com produtos individualizados, para vendermos ao investidor e ao consumidor. Nós, junto da Associação de Turismo do Algarve, que tem como responsabilidade a promoção externa da região, a promoção nos principais mercados internacionais, estamos também a equacionar a forma de promover melhor, ou melhor, ter um pacote promocional da oferta do turismo residencial na região. Não tem sido feito muito no passado, estamos agora a equacionar também, e para isso necessitamos também do esforço dos privados para enquadrar no âmbito da promoção externa do Algarve também o produto de turismo residencial, que é um produto muito importante para a região. E a quem compete promover o imobiliário nacional junto de investidores e consumidores estrangeiros? O Estado e os privados. Nós temos que ir à frente fazer o que é preciso e o Estado tem que nos apoiar, porque o Estado precisa urgentemente de investimento estrangeiro. Eu penso que o maior problema que nós temos na promoção do imobiliário, seja turístico ou não, é que as empresas são pequenas, quer dizer, isto é um setor onde não há grandes empresas, onde não há massa crítica muito grande e, portanto, a promoção do setor é individualizada e não tem grande impacto. Aonde o governo poderia ajudar, justamente porque as empresas não têm massa crítica, eu penso, quando as pessoas esperam que o governo faça a promoção, sempre entendi que era um erro. Era um erro porque não é, nós é que temos que vender o nosso produto e o governo muitas vezes nem sabe como deve vendê-lo, mas o que o governo pode fazer é financiar. Não fazer lazer, mas financiar e garantir empréstimos para que as empresas façam publicidade, não é? Isso aqui eu acho que seria a melhor maneira, em vez de ser o governo a fazer as campanhas, os empresários fazer as campanhas, e quanto maior a união, quanto maior o grupo que fizer as campanhas, maior o grau de financiamento. Isso é que eu acho que seria uma coisa muito positiva. Nos últimos anos, o Governo, e a meu ver bem, tem apostado muito na área do turismo e também tem apostado nas plataformas logísticas. E para Portugal ser verdadeiramente competitivo na área do turismo, e tem que o ser em todas as vertentes do turismo, ou seja, no turismo de lazer, no turismo empresarial, no turismo de saúde, no turismo rural, no turismo cultural, e para ser uma plataforma logística aberta ao Atlântico, onde entram e saem os produtos para a Europa, nós temos que ter excelentes infraestruturas e, portanto, eu espero que o Governo continue a dinamizar a economia portuguesa e a criar essas infraestruturas que o país tanto precisa. São elas infraestruturas portuárias, ferroviárias, aeroportuárias, hospitais, rodoviárias, etc. Há um sem número de infraestruturas. Nós ainda temos imensas lacunas, lembro, por exemplo, na área da energia, as barragens, e que precisamos de continuar a desenvolvê-las. Acho que Portugal é um país também para estrangeiros viverem e isso é importante que se diga, exige-nos que tenhamos melhores universidades, melhores hospitais, melhores aeroportos, melhores comboios, se calhar melhores portos e melhores autoestradas. Não que isso seja um fim em si mesmo, mas porque a construção dessas grandes infraestruturas é um meio necessário para que tudo isto se desenvolva. Daí que eu penso que isto cria imobiliário, cria atividade na construção, cria crescimento económico, cria emprego e cria também uma coisa muito importante que é o terceiro fator, cria a nossa autoestima.
A vontade anunciada pelo novo governo de levar a cabo um programa de grandes investimentos na construção e obras públicas cria nos portugueses, cansados da crise e do desemprego, alguma expectativa na retoma da economia. Muitos perguntam-se quais são essas grandes obras, quando arrancam. TGV, aeroportos, portos, novas autoestradas, estradas e caminhos de ferro, barragens, escolas, creches ou tribunais e esquadras. Quando estarão prontas e que benefícios nos prometem? Quanto vão custar? Poderemos saber se essas obras valerão o tempo e dinheiro que nelas vier a ser aplicado? Foi esta última questão que levou o panorama imobiliário à Ordem dos Engenheiros. No segundo dia de novembro deste ano, realizou-se aí o seminário Avaliação dos Impactos dos Grandes Projetos de Investimento. No final do encontro, Carlos Costa, vice-presidente do Banco Europeu de Investimento, apresentou o livro em que o Metro do Porto foi um case study para os professores Paulo Pinho, da Universidade do Porto, e Manuel Vilares, da Universidade Nova de Lisboa. Na obra, agora publicada, os autores fazem uma avaliação muito positiva da relação custos-benefícios desta infraestrutura de transporte público da capital do Norte. Pedimos ao bastonário da Ordem dos Engenheiros que nos resumisse as principais conclusões do seminário. Talvez duas conclusões. A primeira é que é desejável que os grandes investimentos públicos tenham uma avaliação antes de serem decididos, portanto, e uma segunda avaliação depois de concretizados, para verificar os desvios que houve em relação à previsão. A segunda questão que tem uma grande importância, tem a ver com a grande parte dos investimentos públicos, vamos dizer a quase totalidade, tem hoje em conta externalidades, ou seja, proveitos que têm a ver com o ambiente, com as pessoas, o tempo a mais que cada família tem, a redução de custos, que não tem a ver com o promotor, com a entidade que é gestora daquele projeto, mas tem a ver com todos nós, com a sociedade a que está.